a maioria das doações das igrejas hoje em dia são guiadas pelo Espírito Santo? Qual é a diferença entre dar por religiosidade e generosidade guiada pelo Espírito Santo? Vamos examinar as prioridades de Deus em dar e considerar o quão bem a doação cristã hoje reflete as prioridades de Deus. Ajudar os pobres é tão importante para Deus que a Bíblia diz que cuidar dos pobres e necessitados é o que significa conhecer a Deus e que cuidar dos órfãos e das viúvas é religião verdadeira e imaculada. O pecado de Sodoma foi negligenciar os pobres quando eles tinham muito. Veja o vídeo A religião verdadeira ou religiosidade. para uma visão geral mais detalhada de quão importante é cuidar dos pobres. As passagens mais fortes sobre suporte financeiro para o ministério no Novo Testamento dizem respeito aos apóstolos. Obtemos nossa palavra moderna missionário da tradução latina da palavra apóstolo. O apóstolo Paulo disse que seu desejo era pregar o evangelho onde ele ainda não havia sido pregado, para não se gloriar no trabalho alheio. A primeira prioridade e propósito de dar em toda a Bíblia é ajudar os pobres. Os escritos da igreja primitiva mostram que eles não tinham a maioria das despesas comuns hoje, mas suas doações eram principalmente para ajudar os pobres e missionários. Ajudar os pobres e alcançar pessoas que nunca ouviram o Evangelho são as principais prioridades de Deus para as doações cristãs. O país número 1 em envio de missionários no mundo é os Estados Unidos, e o número 2 é o Brasil. No entanto, em vez de priorizar pessoas empobrecidas e aquelas que nunca ouviram o Evangelho, a maioria dos missionários vai principalmente para populações cristãs. Os Estados Unidos foi o destino número 1 de missionários de outros países em 2010. Muitas igrejas brasileiras investem grandes quantias para abrir igrejas em Miami e capitais brasileiras, mas pouco ou nada no sertão empobrecido ou regiões do norte do Brasil. Estima-se que 64 milésimos de 1% das doações cristãs vão para alcançar pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Os cristãos gastam mais em fantasias de Halloween para seus animais de estimação do que em alcançar pessoas não alcançadas com o Evangelho. As igrejas brasileiras recebem cerca de 30 bilhões de reais por ano em renda, mas apenas 30 centavos por mês por cristão brasileiro vão para alcançar os não alcançados com o Evangelho. Grandes igrejas brasileiras frequentemente gastam mais dinheiro com a oferta de um pregador convidado em um dia do que gastam em um ano ajudando os pobres em sua própria cidade e país. Mais de 3 bilhões de pessoas têm acesso muito limitado ao Evangelho. Um grupo estimou que a igreja tem mais de 3.000 vezes os recursos humanos e 9.000 vezes os recursos financeiros necessários para completar a grande comissão. No entanto, essa simplesmente não é a prioridade da maioria do sistema religioso atual. Um relatório de 2001 estimou que havia 900 igrejas para cada grupo de pessoas não alcançadas. Um estudo de 2015 concluiu que os evangélicos poderiam plantar uma igreja em cada um dos 7.076 grupos de pessoas não alcançadas com apenas 0,03% de sua renda. Porque a maioria das doações cristãs não reflete as prioridades do Espírito Santo. Há uma desconexão entre as prioridades do Espírito Santo e as prioridades da maioria das instituições religiosas. Hoje, práticas manipuladoras e mandamentos humanos sobre doações abundam. Em Tito 1:14, Paulo instrui os cristãos a não prestar atenção a mandamentos meramente humanos sobre doações. As instituições religiosas regularmente dizem às pessoas como e onde dar. Elas ensinam: sua responsabilidade é dizimar, e nossa responsabilidade é decidir o que fazer com o dinheiro. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O dízimo era uma regulamentação do Antigo Testamento referente a alimentos, não a dinheiro. O dízimo como ensinado hoje é um mandamento puramente humano. Você pode ler sobre o dízimo sob a lei em Deuteronômio capítulos 12, 14 e 26, Levítico 27 e Números 18. Você verá que era muito diferente de qualquer coisa praticada ou ensinada pelas igrejas hoje. Se você está sendo guiado apenas por mandamentos religiosos humanos, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Em Mateus 25, Jesus contou a história de um servo mau e preguiçoso que enterrou o dinheiro do seu senhor no chão, e de um servo sábio que investiu o dinheiro visando um retorno. Que retorno de valor eterno sua oferta está produzindo? Que retorno Deus está buscando? Não é um retorno de valor eterno, de almas salvas. Jesus não disse: tudo que vocês fizeram ao mais humilde dos meus irmãos, fizeram a mim, e todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar? Você dirá a Deus que pagou seus dízimos e que a culpa foi do seu pastor por não cuidar dos pobres ou alcançar os não alcançados com seu dinheiro? Deus deu pastores para ensinar os cristãos a serem guiados pelo Espírito Santo e crescer em Cristo, não para tomar decisões e decidir o que fazer com seu dinheiro por eles.
Um pastor que pensa que decidir para onde vai seu dinheiro é tarefa dele, não sua, está prejudicando seu crescimento espiritual ao assumir um papel que pertence legitimamente ao Espírito Santo em sua vida. Continuar a segui-lo impedirá que você seja guiado pelo Espírito Santo. Um estranho usurpando o papel de marido em relação à esposa é adultério. Um pastor usurpando o papel do Espírito Santo em sua vida é adultério espiritual. Você é o mordomo do seu dinheiro, e você é responsável por como e onde você dá. Você é responsável por ser guiado pelo Espírito Santo e não pela manipulação das pessoas. O Espírito Santo é manipulador ou controlador? Claro que não. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se você é guiado pela manipulação, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. O dízimo e outros mandamentos humanos ajudaram as finanças da igreja ou atrapalharam a generosidade guiada pelo Espírito? O dízimo nas igrejas evangélicas nos Estados Unidos era quase inexistente até pelo menos 1880. Ainda era bastante impopular no início dos anos 1900. Em 1920, a porcentagem de doações para missões da oferta total era de 10,09%. O dízimo se tornou quase universal com o passar das décadas. Em 2003, apenas 2,6% das doações de denominações conservadoras evangélicas foram para missões, e 0,9% das doações de denominações liberais, para uma média combinada de 2%. À medida que o comando humano do dízimo foi adaptado na maioria das igrejas evangélicas nos Estados Unidos, a porcentagem de doações destinadas a missões despencou. É apenas um quinto do que era em 1920. Não apenas isso, mas apenas 1% do dinheiro dado a missões agora vai para alcançar os grupos de pessoas não alcançadas. Durante o período da Grande Depressão, quando muitas famílias americanas lutavam para sobreviver e o dízimo era muito menos popular, o cristão médio doava 3,3% de sua renda. Em 2018, quando o dízimo era muito mais difundido, esse número era de 2,5%. Isso representa uma queda de 25% na média de doações como porcentagem da renda depois que o ensino do dízimo se tornou extremamente popular. Tais estatísticas sugerem que os ensinamentos sobre o dízimo podem ter reduzido a generosidade cristã em vez de aumentá-la. Estou convencido de que o dízimo certamente aumentou a quantidade desperdiçada de dinheiro em doações cristãs, e diminuiu drasticamente a quantidade que vai para missões e para os pobres. Nosso amigo Michael Van Vliman perguntou: Deus fica mais impressionado se enviarmos aqueles $100 para o cara na TV com roupas bonitas e uma grande organização do que ele ficaria se dessemos o dinheiro para um dos nossos filhos que quer fazer sanduíches para moradores de rua? Esse dinheiro dado aos nossos filhos contaria para Deus? A religiosidade diz que isso é bom, mas não tão importante, mas a pessoa que conhece Jesus sabe que essa é a sua prioridade número 1. Conheci pessoas religiosas que se gabavam de seus dízimos e ofertas, mas deixavam de pagar o salário de um trabalhador. Aqueles dízimos e ofertas significaram alguma coisa para Deus se eles oprimiram os pobres para dá-los? Tiago 5:4 diz que os salários não pagos dos trabalhadores clamam diante do Senhor dos Exércitos. Você não está dando conforme a orientação do Espírito Santo se estiver oprimindo os pobres, deixando de cuidar de sua família ou deixando de pagar o que deve, para poder ofertar. O que você acha? Mais doações cristãs iriam alimentar os famintos e alcançar os não alcançados com o Evangelho se os cristãos realmente dessem como desejavam em seus corações nascidos de novo e cheios do Espírito Santo, em vez de acordo com as obrigações da religiosidade? Você é responsável por ofertar para causas que serão ouro, prata e pedras preciosas no dia do julgamento, não palha, feno e restolho para serem consumidos pelo fogo. Para onde vai seu dinheiro? Você está realmente dando conforme o Espírito Santo o guia, ou as expectativas religiosas e os comandos humanos o impediram de ser generoso guiado pelo Espírito? Reavalie suas prioridades. Onde você realmente quer dar? O que é mais importante para o Espírito Santo? Eu desafio você a parar com toda doação que não seja guiada pelo Espírito Santo ou verdadeiramente do seu coração. Isso inclui toda doação em resposta à manipulação, comandos humanos e causas que não refletem as prioridades de Deus. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo e mostrar-lhe seu coração. Então dê livremente, para ser visto por Deus, não pelo homem, sem as restrições da religiosidade. Curta, compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdo que desafia o status quo religioso, para ajudar você a andar na glória de Deus como nunca antes.